Boa noite, hoje 29 de setembro de 2025, iniciando mais um Darshan com o nosso mestre vivo Saulo. O Darshan ele acontece a princípio toda segunda-feira, as perguntas são enviadas de formas anônimas e ela é feita para o nosso mestre Saulo e ele não sabe, obviamente, quem enviou. O Darshan é muito usado para evolução espiritual, para desenvolvimento, para iluminação. Então, queria ler sobre a importância do Darshan com o nosso mestre vivo. O Darshan com o mestre vivo é a graça que se derrama silenciosa, é estar diante de uma presença que não ensina apenas com palavras, mas com a vibração que emana de seu ser desperto. No olhar do mestre, encontramos o reflexo da nossa própria alma e no seu silêncio o convite a repousar no divino. Nesse instante sagrado, algo em nós floresce. O ego perde força, a mente se rende e o coração se abre como uma flor ao sol da manhã. A evolução acontece não pelo esforço, mas pela lembrança de que somos feitos da mesma luz. O Darshan é a ponte entre o humano e o eterno, um sopro de vida que reacende em nós a chama do espírito e nos recorda que a jornada é graça e que nunca caminhamos sozinhos. Namastê. Nós temos duas perguntas. Primeira pergunta: como posso fazer brilhar minha luz nesse mundo tão cheio de energias densas? Brilhar a luz no sentido do auxílio ao próximo. Como manter uma vibração boa diante de tanta coisa ruim? Ótima questão. Nós já falamos muito sobre isso, já conversamos muito sobre isso, e me recordo de, em 2023, eu ter falado com a Sangha lá em Ibiúna também sobre isso. E, vamos lá, eu vou lendo a pergunta e a gente vai trazendo, tá? Frase a frase, palavra por palavra, a gente vai trazendo entendimento e que todo o processo serve para ir destravando cada vez mais coisas que estão aí obscuras, né? Como posso fazer para brilhar minha luz nesse mundo tão cheio de energias densas? A gente precisa compreender o que nós estamos observando, porque eu poderia falar para brilhar a minha luz num mundo tão cheio de luz, tão cheio de vida, tão cheio de pessoas boas querendo fazer o bem também. Então a gente pode compreender que sempre a natureza do amor é a soma. Sempre a natureza do amor é a soma. Por isso que nas citações dizem que o mundo é dos mansos, né? Então são os que somam, não são os que subtraem, são os que fortalecem, são os que edificam, são os que colocam o carro para rodar. Então, como fazer brilhar a minha luz no mundo tão cheio de luzes tão maravilhosas? Como que eu consigo somar o meu trabalho e o meu serviço para o coletivo, para o bem, para toda a natureza, né? Porque se eu for colocar que o mundo ele é sombrio e cheio de energias densas, eu vou ter que fazer um esforço enorme para fazer brilhar a minha luz, e aí eu vou ficar fazendo esse esforço enorme de brilhar a luz, e aí eu já respondo já a segunda parte da pergunta. Como que eu vou manter a minha vibração boa diante de tanta coisa ruim? Eu acho que a própria resposta a essa questão, ela está na própria visão da coisa ruim, na metade vazia do copo das coisas que acontecem no mundo. Mas, Saulo, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu não preciso saber. Muitas pessoas que têm inúmeras dificuldades na vida conseguem ver o lado bom da vida. Por quê? Porque conseguem acolher com amor e aceitação todas as questões que lhes são impostas pela vida. Mas, Saulo, você não sabe o que aconteceu. O que que acontece?
Quando eu não sei o que aconteceu nessa sua fala, Saulo, você não sabe o que aconteceu para eu enxergar só o lado ruim da vida. O que que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer para mim que você quer ter razão. Você compreende isso quando eu digo isso para você? Você quer ter razão. Então, logo por querer ter razão, você vai querer ganhar, estar acima. Então, o esforço é enorme, é tremendo para comprovar que você merece ou não perdoar o outro, ou merece ou não ser perdoado. É uma energia muito grande sendo gasta por algo que não faz o menor sentido, porque não depende de você sustentar a luz do mundo. Não depende de você querer fazer todas as coisas boas para todas as pessoas do mundo se você não quer fazer para você. E aí você vê, por exemplo, como posso fazer brilhar minha luz nesse mundo tão cheio de energias densas? Filho, filha, se você é luz, você está iluminando todas as energias densas que estão ao seu redor. Você nem as vê, você somente as vê porque você se identifica com elas, porque você vibra e elas ressoam com você. São um espelhamento daquilo que você é. Não que a sua vibração seja densa, que você seja uma má pessoa, não é sobre isso. Mas nós temos sombras ocultas em nós que nós só vamos ver lá na frente, porque acreditamos piamente que estamos realizando bem, que somos luz em meio à escuridão. Se eu não aprender em mim a aceitar o que a vida me impõe, as condições às quais eu estou, a minha ignorância no sentido de autoconhecimento védico, não ignorância no sentido de xingamento mundano ou de falar palavrão. A ignorância dentro do ensinamento da tradição milenar é falta ou ausência do conhecimento, do esclarecimento. Isso significa ignorância. Então eu preciso compreender que não existe uma manutenção de uma boa energia diante de tanta coisa ruim se você é uma boa energia. Porque se você já é a boa energia, não existe falta. Eu digo isso de carteirinha. Além da minha própria vida, do meu exemplo de vida, da minha comprovação de manter uma energia altíssima em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o rumo da minha vida, eu consigo dizer a você que eu já conversei com inúmeras pessoas em inúmeros processos que estão com sei lá quantas mil pessoas numa live falando sobre não sei o quê, papapá, papapá, termina a live e me manda uma mensagem chorando. Saulo, por que eu não consigo? Por que fulano? Por que ciclano? Por que beltrano? Mas peraí, gente. Isso não é um joguete, isso não é uma ilusão, isso não é um autoconhecimento de caixinha. O que a gente traz no Darshan, às vezes é muito difícil de olhar, porque nós queremos sustentar as máscaras em nós. Só que a gente tem a oportunidade nessa encarnação de nos auto-observarmos para que tenhamos a bênção e a graça da liberação. Então a gente precisa compreender como fazer minha luz brilhar. A sua luz já está brilhando. Você não tem que fazer ela brilhar. Você precisa reconhecer que ela já está brilhando. Você já é luz. Você não precisa fazer esforço algum para a sua luz brilhar. Mesmo que você acredite que não tem luz, você é luz. Não há nada que possa ir contra isso, porque é o que você é. Isso é um fato. Ah, eu não sou. Pega o medidor de eletromagnetismo aí, você vai ver se você não é luz. Vê se você não é luz, vê se você não dá choque nos outros, vê se você não é magnético. Você é energia, você é fonte de energia. Agora,
A polaridade que você vai exercer dessa sua energia está na sua intenção. O intento que vai reger a ação. É o que vem antes. Eu estou batendo muito nessa tecla com vocês, inclusive, porque a gente está martelando nisso, martelando nisso, martelando nisso. Porque não se trata de você querer sustentar uma boa vibração. Se você é a vibração, se você é o que você espera no mundo, se você vibra isso que você é. Então não existe nada que possa ir contra aquilo que é a verdade. Você não precisa dar um pio, você não precisa falar nada, você não precisa nem respirar se você não quiser. Se você está pleno da sua verdade, acabou. Qual é a obrigação que a luz tem de ficar se mantendo numa vibração alta diante de tanta coisa ruim? Nada. Quando você está no início da sua jornada espiritual, aí se você está aprendendo sobre as coisas, sei lá, aí tem ataques espirituais, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Por quê? Porque você ainda está numa posição densa e se confunde com essas coisas. Você entra numa miscelânea de um bololô porque você está conectado a isso. Quando você vibra alto, somente as coisas do alto virão. E, obviamente, não importa o que chegue até você, porque aquilo que você é que vai prevalecer. É a sua própria verdade prevalecendo naquilo que você é, naquilo que você emana. Mas, Saulo, como que você consegue manter a vibe alta? Eu não preciso manter a vibe alta. Mas como é que você não deixa a peteca cair? Não tem peteca caindo. É porque não tem. Então, independentemente das coisas que aconteçam, e muitos de vocês já partilharam e compartilham comigo muitas coisas acontecendo. Independentemente disso, isso não entra no seu campo, porque isso não é você, não é quem você é. Isso passa por você, perpassa, você observa, você lida com as coisas que acontecem. Você lida com essas coisas, mas você não se identifica com essas coisas. Então, pelo fato de você ter discernimento daquilo que você é e daquilo que você desejaria ser ou daquilo que vem até você, se você tem o discernimento, se você tem a clareza, você tem autoconhecimento. Agora, se você busca o autoconhecimento para você se enquadrar numa caixinha, num perfil, para que você se sinta bem e aceito, isso não é autoconhecimento. Isso é identificação. O autoconhecimento, ele é o autoconhecimento daquilo que você é, não daquilo que você se tornou. Porque quem você acha que você é o resultado de todas as escolhas da sua existência. Seja escolha consciente e inconsciente. É resultado de tudo aquilo que você experienciou. O que você gosta, o que você ouve, o que você come, a sua cultura, o seu nível intelectual, tudo isso é resultado do seu meio. É simples resolver essa questão perguntando quem é você.
não é? Não é fácil responder essa pergunta? Quem é você? Você não é seu nome, você não é o sexo, você não é sua hierarquia familiar, você não é sua hierarquia profissional. Quem é você então? Eu estou falando do conhecimento do ser e não do self. Self é a escolha que você fez aqui e se identifica com ela e se coloca e se mostra como. Sou Saulo, o homem, não sei o que lá, gosto disso, gosto daquilo, faço tal coisa. Essa é a minha experiência, isso não é quem eu sou. O autoconhecimento daqui dos Darshans, o autoconhecimento do que nós fazemos no grupo do discipulado aos domingos, ele quer mostrar a você que existe algo que está experienciando e se confundindo com essas questões. Este algo que é você. Isso que é você. Não se confunde com nada disso. Isso que é você. Não precisa manter a vibe alta. Isso que é você. Não está em luta, não está em guerra com ninguém, não precisa escolher lado algum. Não é bom, mal, preto, branco, treva, luz, escuridão, não é nada disso. As escolhas, as experiências da vida nos levaram a uma provocação de nos escondermos atrás das nossas próprias futilidades, coisas do mundo, geraram as nossas sombras e nos imputiram desejos, porque nós não temos condições mais de sair disso por nós mesmos. Eu desejo ser feliz. Você nunca foi infeliz. Você apenas depositou expectativas em alguém ou outras questões adversas e diversas. Então, como posso fazer minha luz brilhar nesse mundo se reconhecendo luz, se reconhecendo vida, se reconhecendo paz? Porque se você não conseguisse reconhecer luz, quem irá reconhecer a luz em você? Se você não estiver em paz, quem vai reconhecer a paz em você? Você pode passar por todas as situações do mundo, todas, e não se identificar com nenhuma delas, e continuar sendo plenamente feliz e grato pela existência. Ó, uma coisa aqui, pronto, peguei, observei, próximo. Ó, uma coisa aqui, peguei, observei, próximo. Pronto, peguei, observei, próximo. As coisas podem surgir, as dificuldades, as energias, vou chamar do jeito que quiser chamar, podem vir tocar o seu campo como uma teia. E você deve ser capaz de discernir e ter clareza com relação a todas essas coisas, porque você vive uma vida em paz e plena e feliz. Como manter a sua vibração boa diante de tanta coisa ruim? Tem muita coisa ruim, mas tem muito mais coisa boa acontecendo do que coisa ruim, eu tenho certeza. Só que da mesma forma que o que eu faço aqui não é tão comercial assim, as coisas boas também não são muito comerciais assim. O que é comercial é o perigoso, né? É o que dá o ibope, né?
É a guerra, é a política, é o não sei o quê, e o mundo, e bababá, e o mundo vai acabar, e um fala que vai acabar, o outro fala que não vai acabar, o outro não sei o quê, o outro parará, parará, parará. E qual é a resolutiva que eu trago a vocês sobre todas essas questões? É o que o ego não quer ouvir. O que o ego não quer ouvir? Do que importa se o mundo vai acabar ou não? Você quer salvar tua pele ou você quer salvar tua alma? O que importa se você tá ali, tá aqui, tá. O que importa realmente nesse processo? Você entende sobre isso que eu tô querendo te dizer? Então, assim, seja lá, seja aqui, seja blá blá blá, seja blá blá blá, o que você precisa fazer é ser um bom zelador, uma boa zeladora. E isso basta. Você precisa estar com a sua casa em ordem. Se você não tiver com a sua casa em ordem, você vai ter um problema. Mas não é porque, vai ter um problema, meu Deus, ele tá botando medo, meu Deus. Não, ninguém tá botando medo em ninguém. Faz bem ter a casa em ordem. É bom para nós ter a casa em ordem. Traz saúde, traz paz, traz clareza, traz boas coisas, boas visões, bons acontecimentos acontecem numa casa em ordem. Você vai ver que uma casa em ordem gasta muito menos energia do que uma casa que não está em ordem. Tem de fio embolado, de coisa suja para lá, para cá. Uma coisinha que antes você tirava com um paninho. Nossa, você vai ter que contratar uma equipe de limpeza agora para limpar essa sujeira toda sua. Então a gente precisa ver as coisas de uma forma positiva para que nós nos acostumemos ao que é do bem. Porque senão realmente a gente só vai ver as coisas negativas. E nós, inclusive, estaremos tão acostumados a ver coisas negativas que quando a gente vê uma coisa positiva, a gente vai achar que é negativo. Quer um exemplo? Tá tentando me passar a perna. Não pode ter gente boa assim no mundo. Olha como é que você já se desvirtua completamente das suas questões que antes eram boas. É simples. Porque toda coisa divina, toda coisa do divino, toda coisa que vem de Deus é simples. Nós queremos transformar essas coisas em algo sobrenatural, mas o algo mais sobrenatural que eu conheço é a oportunidade que a gente está tendo aqui agora de usar essa tecnologia espiritual e humana em sintonia para transmitir algo positivo para as nossas almas. Porque você ganha com isso, porque você está recebendo toda essa emanação e todo esse conhecimento, que ele pode ser mental ou não. Se você simplesmente quiser deixar com que isso passe pelo seu corpo, isso vai passar, porque não é desse ensinamento mental que eu estou falando. E eu recebo, porque eu estou fazendo meu trabalho. Então eu recebo também. Então é uma via de mão dupla. Olha que coisa bonita, olha que coisa mais bela, né? Então, como ser luz, reconhecendo-se luz, porque você já é. Você só não quer admitir isso, não quer assumir isso, não quer reconhecer isso. Não espera reconhecimento de outra pessoa.
Ah, não, mas eu não sou tão luz assim. Opa, então tá na hora de olhar para a sombra, porque deve ser isso que está te impossibilitando de ver luz, não é? Não, eu não sou tão luz assim. Opa, então a gente já encontrou aí. Cadê o, cadê o buraco aí? Né, eu não sou tão luz, então a gente tem que encontrar onde não está batendo luz aí direito, né? Então a gente está usufruindo dessa tecnologia para que a gente possa viver em harmonia, a gente possa ter mais entendimento, a gente possa expandir mais a nossa consciência. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para a nossa existência. Isso é maravilhoso para nós experienciando uma vida humana aqui. Isso é maravilhoso. Isso é incrível para nós. Termos essa oportunidade em vida de usufruirmos de tecnologia espiritual para limpeza. Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção muito grande. Então, como que eu vou manter uma vibração boa? Sendo uma boa pessoa. Ah, mas até as boas pessoas têm seus maus momentos. Tem, claro que tem. Elas têm os seus maus momentos. Por quê? Porque elas se identificam com seus maus momentos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa da Sangha que eu gosto muito hoje de tarde. Não vou falar o nome, porque senão eu vou estar falando o nome das pessoas. Eu não quero falar o nome de pessoas mais. Estou conversando com uma pessoa hoje que eu gosto muito da Sangha de tarde. Aí eu falei assim, nossa, eu acho incrível o tanto que eu sou grato pela vida. E tava eu e a Angélica junto. Falei assim, nossa, a gente acorda e fala assim, gente, que bênção, que alegria, que vida maravilhosa. E a gente vai dormir e a gente fala, gente, que bênção, que vida, que coisa mais maravilhosa. A vida é muito maravilhosa. É uma bênção muito grande a gente estar aqui. E a pessoa fez assim, nossa. Até meio que ficou chocado, assim, sabe? Meio que se emocionou, assim. Nossa, tipo, eu tô aqui e não consigo ver isso. O que que eu tô querendo dizer pra vocês? É que você não tem que fazer esforço nenhum. Você só precisa abrir-se para receber a graça que está disponível a você. Paulo já dizia, né? E a gente parte para a segunda questão. Tua graça me basta. É porque ela preenche tanto, mas tanto, que não tem espaço para nenhuma outra coisa. Só alegria. Uma vez, eu conversando com o mesmo mestre letão que me chamou de petulante e me deu um tapa na testa, que eu já contei esse caso para vocês. Eu já contei esse caso para muita gente, eu não sei se eu já contei para vocês. Ele me chamou de petulante e me deu um tapa na testa, um mestre letão. Não é leitão, não, é letão, da Letônia. Ele Ele falou uma coisa muito interessante. Uma vez eu falei agora, né, de felicidade, alegria, e eu me recordei disso, eu queria compartilhar com vocês isso. Ele falou comigo assim, eu gosto muito de usar a expressão joy, joy em inglês, né, tipo de joy, que é essa alegria, né? Eu não sei se existe uma tradução melhor do que alegria, porque tipo, é uma alegria muito grande, né? É uma felicidade, talvez sem razão. É um, eu acho que é bem isso, né? Assim, uma tradução do joy, assim, algo joy. E aí ele disse assim, Saulo, eu uso muito joy porque eu não sei se você já percebeu que não existe antônimos para o joy. E realmente assim, como que você vai ficar desalegre, desfeliz? Não tem como você ficar desalegre. Você não pode voltar àquilo que você já é, sabe? Você não.
Você não pode voltar a algo ali quando você tá na graça. Se você volta, é o quê, Madava? Passou? Fenômeno. Passou é fenômeno. Mas, Saulo, eu estava há 1 minuto nesse estado. Passou fenômeno. 1 hora passou fenômeno. Um dia passou fenômeno. Um mês passou fenômeno. Um ano passou fenômeno. Tu tava tão alto, tão alto. Foi para baixo? Fenômeno. Eu tava numa alegria, tava me sentindo iluminada e veio tal para. Passou? Fenômeno! É a natureza da vida experienciando, trazendo a oportunidade dessa experiência para que a mente compreenda os caminhos e começar a colocar inibidores. Para quê? Para quê que a mente coloca inibidores? Sabe por quê? Primeiro, obviamente, ela não pode ser descoberta, né? Porque se você descobrir qual é o mecanismo da mente, ela vaza, né? Se você descobre quem está comandando você, esse você não tem mais poder sobre você, não é isso? Você descobriu quem está comandando a situação, você vai ter que ter uma conversa ali, não é isso? Então tá ali, ó. Eu coloco os inibidores para que eu leve você a estados de iluminação, de consciência, o que quer que seja, controláveis, para que você não queira buscar por aquilo que é real. A mente é maravilhosa, ela é incrível. A mesma mente que mente, né? Porque a mente mente. A mesma mente consegue ser a porta de entrada e consegue ser a porta de saída. Para isso, precisamos estar atentos. Como manter minha luz? Você é luz. Raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. E como manter a boa vibração? Você não vai ver ninguém dar luz de mau humor, querido. Você não vai ver. Você não vai ver. Você vai ver descendo a lenha, mas de mau humor você não vai ver, não. Vamos para a segunda questão. Namastê, gratidão pela primeira questão. Estou experimentando uma profunda compreensão da natureza da consciência e da realidade, mas estou lutando para integrar essa compreensão em minha vida diária. Como posso transcender a dualidade e viver de forma mais autêntica e espontânea, sem ser condicionado pelas expectativas e limitações do mundo ao meu redor? Eu fico encabulado com essas perguntas que estão chegando agora, porque as pessoas acham que eu vou saber responder e viram as perguntas, elas estão virando parágrafos de livro já, né? Tipo, o negócio. Tem 10 perguntas numa só, né? Depois vocês reclamam que eu demoro 30 minutos para responder uma questão. As pessoas estão mandando perguntas bem capciosas. Vamos lá. Estou experimentando uma profunda compreensão da natureza, da consciência e da realidade. Mas
Estou lutando para integrar essa compreensão em minha vida diária. Nada diferente, né, gente? Nada diferente. Quem está na sanga há bastante tempo, quem leva a sério os darshans, quem leva a sério os encontros do discipulado, está experienciando uma profunda compreensão da natureza, da consciência e da realidade. Sendo em qualquer nível que for, mas não tem como você sair igual de um encontro desse. Não tem jeito. Qualquer que seja o nosso encontrinho, você já sai com alguma coisa diferente dali. Uma percepção, uma cura, uma compreensão diferente. E, como eu sempre digo para a Sangha, digo isso há muitos e muitos e muitos anos, minha função é fazer você se esquecer que eu existo. Minha função é que você, numa quinta-feira de manhã, tomando seu café, você se ilumine, ó. Seja feliz. Essa é minha função. Minha função é que você seguir, seja mestre de si mesmo e não caia no que esse povo está tentando fazer com você. Todo dia, toda hora. E vai pra cá, e vai pra lá, e agora é isso, e agora é aquilo. Aí é isso, aí. Tipo assim, vamos compreender que se você é natureza, você é consciência, você é a experiência do divino aqui. O que que você precisa mais para isso, se não estar aqui e atento? Estar aqui e presente. Você vai viver uma vida em sofrimento porque você quer. Veja, usando palavrinha aí dos outros, de coisa aí de frase de para-choque de caminhão, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu estou falando sobre sofrimento. As coisas que te ligam a algo e te fazem experienciar coisas que não são produtivas para você. Quando eu falo, eu estou falando sofrimento. O sofrimento. Nós estamos ligados, interligados pela raiz do sofrimento por meio da ideia de separação. Essa ideia de separação nos conduz a um lugar o qual nós estamos continuamente experienciando e nos julgando, comparando, competindo, pipipi, popopó, popopó, o tempo todo. É a tal da energia sendo gasta ali em cima, ali da pergunta 1, o tanto de energia que eu gasto. Mas é óbvio que gasta. Olha o tanto de coisa que você está fazendo em segundo plano. Você só está vendo uma tela em branco, assim, no seu computador, mas seu computador está trabalhando em segundo plano. Óbvio que você vai estar cansado. Óbvio que você não vai querer fazer outra coisa senão dormir, ou querer se livrar dessa coisa na cabeça. Então, se você está experimentando uma profunda compreensão da natureza da consciência e da realidade, o que isso significa? Isso significa que essa pessoa está começando a entender de forma experiencial que ela não está separada do todo, mas estou lutando para integrar essa compreensão em minha vida diária. Eu vou até complementar. E ordinária, porque é assim que funciona. E claro que você vai lutar para integrar a compreensão na vida diária. Se você quiser pegar a compreensão que você está tendo do um e trazer para o 2, não vai encaixar.
Tava buscando aqui, deixa eu ver se tem. Não, não tem. Sabe aqueles brinquedos de criança que você tem um triângulo e tem uma bola para encaixar assim, ó? O que que você está querendo encaixar? Você tem a compreensão do um, mas você quer encaixar com a compreensão do 2. Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? Até quando você vai ficar tentando encaixar uma peça que não foi feita para cá? Olha como que dói querer viver uma vida que não é a sua. Estar com alguém que não é quem você gostaria de estar. Fazendo algo que não é o que você gostaria de fazer. Estar com pessoas que você não gostaria de estar. Olha, isso cansa, gente. Já até machuquei minha mão já, até parece. Mas cansa, né? Machuca. É um saco, né? Todo dia eu acordo e faço tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã e me sei lá o quê, né? Me beija com a boca de hortelã. É todo dia ela faz tudo sempre igual. Se eu já tô cansado de fazer isso, imagina você. Não existe compreensão da integração com a realidade. Por quê? Se você está compreendendo a natureza da consciência, logo você já percebe que uma coisa não encaixa na outra. E isso não quer dizer sobre trabalho, sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre dinheiro. Isso não quer dizer sobre nada disso. Mas, Saulo, você ficou batendo a mãozinha e falando sobre essas coisas. Eu sei, eu quis te trazer para a dualidade, para você ver como é que funciona. Não é sobre isso. É você querer que essas coisas continuem se parecendo com aquilo que você aprendeu que elas fossem. É você querer enxergar aquele cinto no chão do quarto, que você já viu que é um cinto, como cobra novamente. Você não vai conseguir, você já viu que é um cinto. A luz pode se apagar. Você não vai achar que é uma cobra, é um cinto, você já viu. Logo você irá caminhar tendo plena consciência e certeza de que aquilo é um cinto. Mesmo se você esbarrar naquilo de noite. Você dormiu, acordou, esbarrou. Você não vai falar, ai, uma cobra. Você já viu que é um cinto. Você não luta para integrar. Luta é uma ação. Luta é uma escolha. Você não luta para integrar algo. Quando você quer que as coisas elas elas se integrem, elas precisam se assentar. Precisa se assentar. E só irão se assentar as coisas com aceitação. Se não houver aceitação, você vai ficar numa luta eterna sobre um lugar, uma pessoa, um estado de consciência. Vou relembrar a vocês. Eu não vim assim, eu não vim desse jeito, eu não vim fazendo essas coisas. Quem me conhece, me conhece. Quem me conheceu, me conheceu. Quem me conheceu já assim, que bom para vocês. Ótimo para vocês. Eu seria a última pessoa que estaria fazendo isso aqui. E já falei, já repeti, inúmeras vezes, inclusive agora.
O meu processo, o meu encerramento de busca vai completar no mês que vem, aproximadamente daqui a um mês, no mês que vem, 8 anos de encerramento de busca espiritual já no planeta. 8 anos de encerramento de busca espiritual. E eu digo a vocês que eu não precisei subir a montanha para isso. Eu não precisei sair de trabalho para isso, de mercado de trabalho. Eu não precisei não ter uma família, não ter filhos. Eu não precisei. A nossa escolha de sair da cidade, ir para outro lugar, pipipi, papapá, começou depois dos meus processos de encerramento de busca espiritual. Eu não fugi do mundo. Eu não precisei fugir do mundo para a compreensão da natureza da consciência. Eu não precisei fugir do mundo para me encontrar, eu estava ali o tempo todo. E ó, trabalhava como executivo e viajava 15, 20 dias por mês. Era ponte aérea para lá, ponte aérea para cá, reunião para lá, reunião para cá. Mas eu tinha uma coisa em mim que é uma qualidade que eu percebo em pouquíssimas pessoas. Determinação. Quando eu entrei na senda do bem, na senda do caminho do meio, eu falei: isso é para mim. E eu não vou sair disso até com que eu vença esse processo. Não é aquela coisa do tipo, eu vou ficar aqui desde que tudo esteja bonitinho, todo mundo me ama, eu só tô comendo o que eu quero, as pessoas passam a mão na minha cabeça e tá tudo certo. Ou você toma uma decisão radical na sua vida de ser feliz, ou você vai continuar pingando dessa forma. Um dia tá bem, um dia tá mal, um dia tá bem, um dia tá mal, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. É uma escolha. É uma escolha que você faz na sua vida. Você só não pode se enganar nessa escolha. Que é o que eu digo. Planta arroz, mas queira colher arroz. Não planta arroz e fica esperando feijão. Não vai colher feijão. Não vai. Vai colher arroz. Para você colher feijão, você tem que plantar feijão. Não existe outra possibilidade. Então, mesmo no mercado, mesmo com inúmeras reuniões e viagens e aquela coisa toda, e eventos e não sei o que, e papapá, papapá, eu era ó, regradinho, regradinho, regradinho. Eu quero isso dessa forma, desse jeito. Minha meditação, minha alimentação, meus processos, minhas sadhanas, minhas pujas, tum, 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 tum. Com chuva, com sol, em Belo Horizonte, em Recife, em São Paulo, em Porto Alegre, em Florianópolis, em Joinville, em todos os lugares. Ó. Tum, 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 tum. O dia deu bom, o dia deu ruim, aconteceu o que eu queria, não aconteceu o que eu queria. Fulano viveu, fulano morreu, fulano, ó, tum, 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 tum. E é o meu compromisso com a espiritualidade, é o meu compromisso comigo mesmo que me fez incorruptível. E a maior prova que alguns de vocês estiveram aqui no ano passado, que tiveram, foi que eu tinha um compromisso com a espiritualidade da construção da primeira etapa do Irene Garba.
Eu saí daqui, fui visitar minha mãe no leito de morte do hospital. Pensa você, eu fui visitar a minha mãe. Se eu tomo essa decisão com a minha mãe, imagina o que o divino não toma por você. Imagina o que o divino não faz por você. Eu saí, fui visitar a minha mãe, fiquei com a minha mãe e me despedi da minha mãe em vida para retornar e terminar a construção da primeira etapa do Iranegarba. O meu compromisso com o que eu faço é a minha entrega ao divino. É por isso que eu digo que mérito é sorte divina. Depois construímos, minha mãe não morreu, deu tudo certo, eu voltei, fiquei um mês com ela e ela morreu. E depois eu fiquei um mês com meu pai e depois eu voltei para cá. Fiquei 2 meses fora. Isso separa uma consciência que está focada na autorrealização. Quando a gente fala autorrealização, está balizado o conhecimento com todo mundo. O que que é autorrealização? A autorrealização não é ter um bom emprego, uma família e estar ganhando um salário bom, não. Está balizado com todo mundo conhecimento. O que que é autorrealização? A autorrealização é mukti, é moksha, é liberação absoluta. Isso difere homem de menino. Isso é o que difere. Então, eu não esperaria menos de ninguém que se comprometesse a realizar uma atitude comigo, uma função comigo. Eu não espero menos. Entende isso que eu estou dizendo? Então, eu não espero menos do que isso. O divino não espera menos de você. O divino quer você por inteiro. O divino não quer você meia boca. Ele não quer você meia boca, ele não quer você capengando para fazer alguma coisa. O divino não espera isso de você. O divino espera você de todo o coração. Virou lá para Noé e falou assim, ó, constrói aquela jossa daquela arca porque vai chover. Mas não tem uma nuvem no céu. Constrói aquela arca porque vai chover e eu vou matar todo mundo e você vai colocar sua família e nós vamos mandar uns bichinhos para lá. Mas não tá... Constrói a arca. Quantas vezes Deus teve que falar com Noé para construir a arca? Você sabe? Só uma. Como posso transcender a dualidade e viver de forma mais autêntica e espontânea? Filhão, filhão, sendo você, né? Dá esse presente pro mundo e seja você. Dá esse presente pro mundo. O mundo precisa de você, autêntico, autêntica, inteira. O mundo precisa de você com o que você é, não tentando ser uma cópia de alguém ou de qualquer coisa que seja. O mundo precisa de você do jeito que você é. Você sabe aquela historinha de que cada coisinha tem o seu par? Então, tem a porca, tem um parafuso, tem a borboleta, tem a florzinha, tem não sei o que lá. Se você ficar tentando ser um parafuso, vai ter um parafuso a mais no mundo. Não funciona. Se a sua função não é ser parafuso, por que que você está tentando ser parafuso? Descobre o que você veio ser e faça da melhor forma possível. Todo mundo quer ser alguma coisa, né?
Você já deve ter ido nesses lugares, nessas casas, nesses centros, né? Aí vão tentar descobrir quem que você foi na sua vida passada, né? Aí todo mundo é sempre alguma coisa. Outro dia eu tava comentando sobre isso na Flor, eu nem lembro com quem que foi. Eu tava falando sobre isso em algum lugar. Você nunca foi o tio da padaria que vendia pão na França lá, que vendia croissant lá na Champs-Élysées? Não, não, você não poderia ser. Você era Joana d'Arc. Você era Voltaire. Você estava lá na Revolução Francesa. Você inventou a guilhotina. Você era a rainha de copas. Sei lá quem que você era. Você não podia ser o tio que fazia o croissant. Você não podia ser o Zeca que tirava o leite que fazia a manteiga para fazer a massa. A gente quer sempre mais. A gente quer ser importante. A gente quer ser forte. A gente quer ser firme. A gente quer ter energia. E a gente esquece de ser a gente mesmo, né? As pessoas passam aqui, elas não têm a menor ideia de quem que é o Saulo. Você não acha isso incrível? Eu acho maravilhoso. Eu tô ali plantando minha plantinha, vem, opa, opa. Aí passa um cara lá num carro, fala assim, yes, aí, opa. Isso é incrível. Isso demonstra para você que muitas vezes você está passando pela rua e você não tem a menor ideia de quem é aquela pessoa que está ali parada, sentada no passeio, ali te olhando. Você não faz nem ideia. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Isso é expansão de consciência. Isso é compreensão da natureza da consciência e da realidade. É você compreender que o que tem em você tem em mim. Então, se está disponível para mim, está disponível para você também. A recíproca é verdadeira. Se todo amor que está aqui está aí, se toda bênção que está aqui está aí, se todo entendimento que está aqui está aí, aproveita. É assim que as coisas funcionam. Aproveita e vive da melhor forma possível. O mundo precisa de você íntegra, íntegro, inteiro. Maravilhoso. Nossa, um besouro enorme passando aqui. Como posso transcender a dualidade e viver de forma mais autêntica e espontânea, sem ser condicionado pelas expectativas e limitações do mundo ao meu redor? Tá respondido, né? Você só vai passar por todas as experiências sem ser condicionado, tendo consciência. Você precisa ter a ciência do que condiciona, daquilo que traz você para esse ponto. E você só vai estar condicionado se você estiver identificado. Porque você pode passar pela experiência sem estar condicionado. Você pode escolher sentir raiva, sentir dor, sentir tristeza, sentir alegria, se importar, não se importar. Um exemplo básico disso é um filme. Você escolhe se emocionar no filme. Ai, ela ficou com ele no final, que coisa mais linda. Eu sabia que eles eram feitos um pro outro, ia dar certo. Então, é um filme. Você tá chorando por quê? É um filme, eles são atores. Você tá chorando por quê? Você foi numa peça de teatro, o outro contou piada, aí você riu. Que engraçado, mas assim, é uma piada. Você riu por quê? Aquilo levou a você a um lugar. Este lugar é o condicionamento. Entende o que eu estou trazendo aqui para você? Você pode rir, você pode se emocionar, pode, tendo a consciência de que isso não é você. Porque você chora porque você se identifica e você se coloca no lugar do outro. Entendeu? Muitas vezes de forma inconsciente.
talvez todas as vezes de forma inconsciente. A não ser que você quisesse muito ser a mulher daquele cara, ou o homem daquela mulher, ou daquele cara, ou qualquer coisa que seja. Aí você fala, nossa, tinha que ser comigo. Mas é incomum, né, no filme. Então, viver de forma autêntica e espontânea, respondido, sem ser condicionado, respondido pelo meio do autoconhecimento, conhecimento firme, né? Sem ser condicionado pelas expectativas e limitações, respondido agora, do mundo ao meu redor. Que mundo? Essa é a melhor, né? Que mundo ao seu redor? Né? Que mundo é esse que você acha que você vive, que você acha que você tá? Que lugar é esse que você acha que você tá? Especial. Igual a você, especial. Uma bolinha azul do tamanho da cabeça de um alfinete uma vastidão enorme. Só nós importamos. Só nós somos especiais, né? Esse universo enorme, né? Eu gostaria hoje que a gente fizesse só uma meditaçãozinha aqui no final para a semana, para bombar essa energia louca da vida, para a gente reforçar o nosso estado de ânimo, receber bênção, receber graça, sabe? E oportunizar a nossa existência para receptividade, tá? Hoje é dia de que Durga? Alguém tá acompanhando esse trem que a Angélica coloca lá que ninguém vê? Hoje é dia de qual Durga? Eu só falei isso porque ela entrou online. Hoje, hoje é dia de qual Durga? Cadê as Durga? Durga, Não é gente. Sarasvati? Deixa eu Hoje? ver. Você tá Peraí. brincando que hoje é Sarasvati? Se É, hoje é Sarasvati, você tá é isso brincando. mesmo. Vocês perderam duas oportunidades já, da Mahakali e da Sarasvati. São duas grandes mães divinas que estão dentro de Hiranyagarbha junto com a gente. Só que Sarasvati a gente vai lembrar dela agora, então. Ai, gente, que felicidade, então. Então eu vou parar a gravação e aí eu vou colocar uma musiquinha e a gente respira e se conecta. Eu não sei de vocês, mas agora todos os dashanas que eu tô fazendo, eles estão muito malucos para mim, a nível mesmo de energia. E e essas dispersações de energia do final aqui dos dashes de segunda, elas estão sendo muito, muito, muito interessantes. Vou só colocar a Denise no mundo porque ela ativou o microfone dela. Aí eu não sei, é de propósito ou não? Opa, então pronto. Então vou parar a gravação. Gratidão a quem assistiu até aqui. Faça uma meditação na sua casa depois se você quiser. Põe um mantrinha, etc. Beijo pra você. Tchau. Aqui.